Sábado News na TV Mundial. Oferecimento de Cuecos. Viva saudável. A hora é agora. E gráfica joinha. Gráfica rápida e personalizados. Olá, bom dia para você. 8h30 da manhã, vamos ver os destaques dessa edição. Veja no Sábado News. Cacá Diegues, diretor de Bye Bye Brasil, Deus é Brasileiro e Tieta do Agreste, morre no Rio de Janeiro aos 84 anos. Google desativa o sistema de alerta para terremoto no Brasil, depois de notificação falsa. Farmácia Popular, veja os medicamentos oferecidos de graça. Senador Flávio Bolsonaro e prefeito Eduardo Paes trocam ofensas nas redes sociais nesta quinta-feira. Partido de Pablo Marçal, PRTB, pretende lançar o cantor Wesley Safadão ao Senado pelo Ceará. Japão utilizará reservas estratégicas para conter o preço do arroz. Juiz bloqueia temporariamente congelamento do financiamento dos programas de ajuda nos Estados Unidos. União Europeia repudia conversas entre Trump e Putin sobre a guerra na Ucrânia. Brigada de limpeza protege cervos do lixo dos turistas em parque do Japão. E meio minuto no Sábado News. Sábado News na TV Mundial. Oferecimento de Cuecos. Viva saudável. A hora é agora. E gráfica joinha. Gráfica rápida e personalizados. Sábado News começando, falando que o PRTB tem interesse em lançar o cantor Wesley Safadão como candidato ao Senado Federal pelo Ceará em 2026. O presidente nacional da sigla, Leonardo Avalanche, afirmou que o partido fez o convite ao artista e que estão conversando sobre a possibilidade. O partido PRTB pretende lançar o nome do cantor Wesley Safadão como candidato ao Senado pelo estado do Ceará em 2026. A informação foi confirmada pelo presidente nacional da sigla, Leonardo Avalanche, ao portal de notícias CNN. De acordo com Avalanche, já foram realizadas conversas avançadas com Safadão e o cantor está empolgado e inclinado a participar do desafio. A filiação ainda está em discussão e não possui data prevista para anúncio de uma decisão. O partido aguarda ainda o processo do pedido de mudança de nome para Brasileiro junto ao Tribunal Superior Federal. A decisão deve ser feita nos próximos 30 dias. Caso a confirmação da candidatura de Wesley Safadão seja anunciada, será a primeira vez que o artista participará de uma disputa política. Em 2024, o irmão do cantor, Edinho Oliveira, foi eleito prefeito da cidade de Aracoiaba, a 75 quilômetros de Fortaleza. O governo do Japão vai desbloquear suas reservas estratégicas de arroz para conter o aumento persistente dos preços do alimento fundamental para a culinária do país. Como os Estados Unidos no caso do petróleo, o Japão possui há quase 30 anos reservas de arroz para situações de emergência, que incluem colheitas abaixo do esperado, desastres meteorológicos ou terremotos. Agora, Tóquio vai desbloquear suas reservas estratégicas para conter o aumento persistente dos preços do grão, fundamental para a culinária do país. Alguns dos meus clientes de serviço de buffet não sabem o quanto o preço do arroz aumentou. Eles podem ter ouvido as notícias sobre o preço do arroz, mas podem não saber exatamente quanto aumentou. Então, quando eu digo a eles que subiu mais de 30%, eles ficam realmente surpresos.
Esta é a primeira vez que o governo recorre às reservas devido às pressões no preço deste cereal indispensável nas residências do arquipélago. Uma colheita ruim em 2023 e problemas nos circuitos de distribuição em 2024 provocaram uma alta do preço do arroz em dezembro, de 64,5% em ritmo anual, um recorde em quase meio século. Agora, consigo garantir apenas 60% a 70% do que costumo obter dos agricultores. Mas normalmente deveria conseguir mais de outro setor, que são os atacadistas. Mas os atacadistas também não têm muito em seus estoques. Então, eu me pergunto por quanto tempo essa situação problemática continuará. Segundo o relatório governamental divulgado este mês, o preço médio final de um saco de 5 quilos era de 3.688 ienes, R$ 138, contra 2.023 ienes, R$ 76 um ano atrás. Sempre que vou ao supermercado ou restaurantes, sinto que os preços do arroz estão ficando mais altos. Estou comprando arroz cada vez menos e, às vezes, substituindo por macarrão embalado como udon ou yakisoba, porque são mais baratos. Diante do cenário, o Ministério da Agricultura anunciou nesta sexta-feira que o governo disponibilizará ao mercado quase 210 mil toneladas de arroz, ou seja, 10% do consumo nacional procedentes das reservas. O Japão aprovou uma lei em 1995 para criar um fundo estratégico de arroz, depois que uma colheita abaixo do esperado, 2 anos antes, provocou uma grave escassez e levou os cidadãos a formar fila nos supermercados. Um juiz federal bloqueou temporariamente o congelamento do financiamento dos programas de ajuda e desenvolvimento dos Estados Unidos, ordenado pelo governo do presidente Donald Trump. Documentos judiciais obtidos pela agência France Press nesta sexta-feira mostram que um juiz federal paralisou temporariamente o bloqueio de programas de ajuda e desenvolvimento dos Estados Unidos. O juiz Amir Ali, nomeado por Joe Biden em novembro, proibiu a administração do presidente Donald Trump de suspender, pausar ou impedir de qualquer outra forma os fundos de ajuda estrangeira. Em um movimento muito criticado, o republicano suspendeu o financiamento da ajuda externa, ordenou que milhares de funcionários internacionais retornassem aos Estados Unidos e começou a cortar força de trabalho da USAID, um plano de redução de 10 mil funcionários para apenas 300. A nova decisão judicial também impede o governo de emitir, implementar, aplicar ou tornar efetivas, de outra forma, rescisões, suspensões ou ordens de suspensão de trabalho relacionadas com os contratos existentes a partir de 19 de janeiro de 2025. Trump, que iniciou seu segundo mandato no mês passado, lançou uma campanha liderada por seu principal doador, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, para reduzir ou desmantelar várias instituições do governo americano. Uma das mais afetadas foi a USAID, a principal organização de distribuição de ajuda humanitária dos Estados Unidos em todo o mundo, com programas de saúde e emergência em quase 120 países. O Google informou que desativou o sistema de alerta dos terremotos do Android no Brasil, após a comunicação de um alarme falso nesta sexta-feira, dia 14, para moradores dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro e São Paulo. A comunicação chegou a usuários de celulares que usam o sistema operacional Android do Google durante a madrugada. Informações com João Pedro Coutinho. Bom dia, João. Olá, Eduarda. Olá, você e a todos que estão nos acompanhando. Bom dia. O Google informou que desativou o sistema de alerta de terremotos do Android no Brasil após a comunicação de um alarme falso na sexta-feira, dia 14, para quem mora em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O alerta chegou para celulares do sistema operacional Android do Google durante a madrugada. A notificação enviada foi um alerta falso de terremoto no ar na região de Ubatuba, São Paulo. Além de desativar o sistema, o Google se desculpou com os usuários e disse estar investigando o ocorrido.
Abre aspas. Pedimos desculpas aos nossos usuários pelo inconveniente e seguimos comprometendo em aprimorar nossas ferramentas, disse a empresa. A notificação do Google não tem relação com os alertas sobre eventos climáticos extremos que a Defesa Civil envia para os telefones celulares, por meio de uma assistência criada pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Segundo o próprio Google, a funcionalidade do Android não visa substituir nenhum outro sistema de alerta oficial. Nota do Google na íntegra. Abre aspas, o sistema Android de alertas de terremoto é um sistema complementar que usa celulares Android para rapidamente estimar vibrações de terremotos e oferecer alerta para as pessoas. Ele não foi desenvolvido para substituir nenhum de outros sistemas de alerta oficial. Em 14 de fevereiro, nosso sistema detectou sinais de celulares em localização próxima do litoral de São Paulo e disparou um alerta de terremoto aos usuários da região. Nós desativamos prontamente o sistema de alerta no Brasil e estamos investigando o ocorrido. Pedimos desculpas aos nossos usuários pelo inconveniente e seguimos comprometidos em aprimorar nossas ferramentas. Essas são as informações, Eduarda. Eu volto com você no estúdio. Um bom dia. Obrigado, João, pelas suas informações. Tenha um bom dia. Agora vamos para uma pausa rápida. Você vai ver a seguir Cacá Diegues, diretor de Bye Bye Brasil, Deus é Brasileiro e Tieta do Agreste, morre no Rio de Janeiro aos 84 anos. E também Farmácia Popular. Veja os medicamentos oferecidos de graça. O intervalo é rápido. Voltamos já. Sábado News na TV Mundial. Oferecimento de Cuecos. Viva saudável. A hora é agora. E Gráfica Joinha. Gráfica rápida e personalizados. Sábado News de volta, porque o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, PSD, e o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, trocaram provocações nas redes sociais na noite de quinta-feira, dia 13. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSDB, e o senador Flávio Bolsonaro, do PL, trocaram provocações nas redes sociais na noite desta quinta-feira. Em seu perfil, o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro, também do PL, publicou um longo texto no qual critica a atuação do prefeito da capital fluminense. Nervosinho, você entende de maquiagem, não de segurança. Tudo no seu governo é perfumaria. Está no 4º mandato e não conseguiu resolver os problemas básicos do Rio. Só lorota. A guarda municipal está largada, orientada para dar porrada em trabalhador e multar motorista, ao invés de qualificá-la e armá-la para atuar em complemento às polícias estaduais. Quanto você investiu em segurança pública nos seus 13 anos de governo? Questionou Flávio. O Rio está um caos, trânsito para tudo que é lado, trabalhador levando 3 horas de casa até o trabalho, tendo que pegar 4 conduções em ônibus com ar-condicionado quebrado. Cada vez mais pessoas tendo que dormir na rua por falta de oportunidade. Desordem nas praias, nos pontos turísticos e nas ruas, na Ilha do Governador, a Santa Cruz, disse Flávio em outro trecho do texto. No show da Lady Gaga, não esqueça, chame a polícia que você tanto critica, senão os eleitores de Lula Paz vão fazer um estrago, menos circo e mais segurança. Em 2027, o Rio não vai ter Lula nem paz, vai ter Bolsonaro e paz, concluiu o senador. A resposta de Paes, que já havia discutido com o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, mais cedo, também veio por meio de um extenso texto no perfil do prefeito. Comecei o dia com o tal do mineiro e vou terminar com o rei da rachadinha, Flávio Bolsonaro, provavelmente falando desta sua mansão de milhões de reais comprada com chocolate Copenhagen. Não estou falando da polícia, não. Estou falando dos 2 governadores que você elegeu aqui no Rio, Wilson Witzel e Cláudio Castro, disse Paes. Em outro trecho, Paes desafiou. O dedo de vocês é pobre para o Rio de Janeiro. Vai vendo aí o resultado. Aliás, acho que você devia largar essa proteção do mandato de senador e vir disputar o governo do estado. Para de terceirizar e vem enfrentar a disputa contra o candidato que vou apoiar. Tá com medo? Duvido ter coragem.
O prefeito da capital fluminense finalizou dizendo: já pensou se fica sem mandato, hein? Haja loja de chocolate. Ah, só não vale desmaiar de medo. Quem entende de segurança para ele é Queiroz, né? Boa tarde, gente. Um toque aí para os servidores. Eu estava aqui falando com a secretária de Fazenda, Andréia. O cineasta Cacá Diegues morreu na madrugada desta sexta-feira, dia 14, no Rio de Janeiro, aos 84 anos. A TV Globo apurou que Cacá iria se submeter a uma cirurgia, mas segundo a clínica São Vicente, ele teve complicações cardiocirculatórias na madrugada. João Pedro Ferreira traz mais informações. Bom dia, João. Isso mesmo, Eduarda. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Bom, o cineasta Cacá Diegues morreu na madrugada desta sexta-feira, dia 14, no Rio de Janeiro, aos 84 anos. A nossa equipe apurou que Cacá iria se submeter a uma cirurgia, mas, segundo a clínica São Vicente, ele teve complicações cardiovasculatórias na madrugada. O velório está marcado para hoje, das 12 às 16 horas, na Academia Brasileira de Letras, na qual Cacá era imortal. O corpo do diretor será cremado no Caju na sequência. Carlos José Fontes Diegues nasceu em Maceió no dia 19 de maio de 1940. Ele se mudou para o Rio de Janeiro com 6 anos de idade e na capital fluminense passou a infância e adolescência no bairro de Botafogo, na Zona Sul. Cacá Diegues foi um dos fundadores do Cinema Novo, ao lado de Gabi Rocha, Leon Risman, Paulo César Saraceni, Joaquim Pedro Andrade e outros cineastas. Ao longo da carreira de cineasta, Diegues fez mais de 20 filmes de longa-metragem. Entre os mais premiados estão Chica da Silva, Bye Bye Brasil, Veja Esta Canção, Tieta do Agreste e Deus é Brasileiro. Também são filmes dele Ganga Zumba, Os Herdeiros, Joana Francesa, Chuva de Verão, Quilombo, Um Trem para as Estrelas, Orfeu, O Maior Amor do Mundo e Grande Circo Místico, como a obra mais recente. Cacá foi homenageado no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro em 2012 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eduarda, volto com você. Obrigado, João, pelas suas informações. Tenha um bom dia. Enquanto servos perseguem os turistas em um parque de Nara, antiga capital medieval do Japão, uma equipe sigilosa de atividades patrulha os caminhos de pedra para recolher o lixo e que ameaça a saúde dos animais. Essa antiga cidade é um dos principais destinos no Japão que está alcançando números recordes de visitantes. Mas como na cidade próxima de Kyoto, onde os turistas são acusados de assediar as geishas, esse fluxo maciço de pessoas também está gerando alguns problemas por aqui. Os turistas podem alimentar os cervos apenas com biscoitos salgados de arroz vendidos em Nara, mas os animais cada vez comem mais lixo espalhado por esse parque repleto de templos. Vários anos atrás, muitos turistas começaram a vir aqui e a quantidade de lixo aumentou no parque. Então começamos a ver alguns veados adoecendo depois de comer lixo plástico. Armada com luvas, pinças e pás, a patrulha que recolhe o lixo do parque luta contra esse fenômeno. A equipe, batizada Belo Cervo, é formada em sua maior parte por pessoas com deficiência e está há anos colaborando com o Yamazaki. Os trabalhadores patrulham o parque e pedem às hordas de turistas que chegam para ver os animais que levem o lixo com eles. Esta não é minha primeira vez no Japão, então me acostumei. Temos que carregar o lixo conosco o tempo todo e eu faço isso. É meio estranho para nós, eu já me acostumei. Mas para mim, como na Polônia ou em geral na Europa, não carregamos o lixo. Somos ensinados a jogá-lo fora imediatamente e sempre há um lugar para isso. Estou feliz que exista um programa como esse, porque é uma pena que esses animais comam plástico depositado pelos turistas. Então é uma iniciativa que deve ser apoiada.
Aproximadamente 1.300 cervos silvestres rondam o parque, que tem sido seu lar desde o século VIII. Segundo a lenda, eles atuam como enviados divinos de um santuário shintoísta. Atraído em parte pela desvalorização do iene, mais de 36 milhões de visitantes estrangeiros chegaram no ano passado ao Japão, um recorde que o governo quer elevar a 60 milhões anuais até 2030. Mas os moradores e autoridades de áreas turísticas como Kyoto e nas localidades vizinhas do Monte Fuji reclamam cada vez mais das aglomerações, das violações de trânsito e do mau comportamento de alguns turistas. A União Europeia manifestou receio de que a própria Ucrânia e outros países europeus sejam excluídos das negociações de paz na guerra da Ucrânia. A preocupação surgiu após o início das conversas entre Donald Trump e Putin para um plano de paz. A União Europeia manifestou receio de que a própria Ucrânia e outros países europeus sejam excluídos das negociações de paz na guerra da Ucrânia. A preocupação surgiu após o início das conversas entre Donald Trump e Vladimir Putin para um plano de paz. A aproximação entre os dois líderes é classificada como o fim do isolamento russo por parte dos Estados Unidos. No momento, Trump passa por cima da Europa, que negociava um acordo de paz desde o início do conflito. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, defendeu que a Ucrânia esteja na melhor posição possível e que não pode haver negociações sobre a Ucrânia sem que a Ucrânia esteja no centro delas. O bloco também afirma que é uma ilusão pensar que Trump e Putin chegarão a um acordo. Nesse contexto, tem início nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, a Conferência de Segurança de Munique, considerado o principal fórum envolvendo políticas de proteção. Cerca de 60 chefes de governo e de Estado vão estar presentes, incluindo o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio. O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira, dia 13, a ampliação da gratuidade sobre medicamentos e todos os itens distribuídos pelo programa Farmácia Popular. Antes da medida, 39 produtos já eram oferecidos sem custos para a população. Agora, o número foi ampliado para 41. Quem traz as informações é Caio Teles. Caio, quais são os medicamentos? Bom dia. Oi, Eduarda, bom dia para você, a todos que estão ligadinhos nessa manhã de sábado, aqui no Sábado News. É uma satisfação sempre estar aqui ao vivo com você, trazendo informações do sábado, tá? Olha, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação da gratuidade no programa Farmácia Popular do governo, que passou de 39 para 41 produtos disponíveis sem custos. Os novos itens são dapagliflozina, utilizada no tratamento de diabetes, e fraldas geriátricas, que poderão ser adquiridas gratuitamente por pessoas com 60 anos ou mais. Antes, era necessário uma coparticipação desses insumos, criado em 2004. O programa garante a continuidade do tratamento de doenças com medicamentos gratuitos ou com descontos. Atualmente, oferece produtos para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose e outras condições de saúde. O programa está presente há mais de 31 mil farmácias em 4.812 municípios pelo Brasil, representando 86% das cidades do Brasil em 2024, que atendeu 24,7 milhões de pessoas, em aumento de 20% em relação a 20,7 milhões de benefícios em 2022. Essa expansão reflete o compromisso do governo com garantir o acesso à saúde e o tratamento adequado à população e a inclusão dos novos produtos, além de uma resposta às necessidades dos cidadãos. E demonstra também a importância
das políticas públicas eficazes na área da saúde. Eduardo, são as informações, eu volto ao estúdio do Sábado News. Obrigado, Caio, pelas suas informações. Tenha um bom dia. Sábado News vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. Para rever nossas reportagens, é só voltar aqui no vídeo no YouTube. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @TV Mundial OFC. Um bom dia para você e até o próximo sábado. Sábado News na TV Mundial. Oferecimento de Quecos. Viva saudável. A hora é agora. E Gráfica Joinha. Gráfica rápida e personalizados.